Olá pessoal, continuando com a geometria básica, problema 25. Veja aí, na figura R é paralela a S. O valor de A é quantos graus? Ele deu 4 opções. Então veja bem, a reta R é paralela com a reta S. Essas duas retas são duas retas transversais. Observe o seguinte, esse ângulo aqui, vizinho de A, certo? E esse ângulo aqui que a gente pode chamar de Y, observa que A mais Y é 180, porque eles são adjacentes, são vizinhos. Observe ainda que o ângulo 2x e o ângulo Y, eles são congruentes. Por quê? Porque eles estão em lados opostos da transversal e estão entre as paralelas. Eles são chamados alternos, porque estão em lados alternados, alternos internos. Eles são congruentes, certo? Então veja bem, como esse ângulo é igual a esse, eles são congruentes, o y é igual a 2x, então esse ângulo aqui também é 2x. Então 2x mais 3x mais 60 é igual a 180, porque é a soma dos três ângulos de um triângulo. Tá claro? Então o ângulo 2x é igual ao ângulo y. Alternos internos são congruentes. Então aqui é 2x. Então vai ficar assim, ó, 60 graus mais 3x mais 2x igual a 180, certo? 60 mais 3x mais 2x igual a 180. 3x mais 2x, 5x. 180 menos 60, que vai passar para o segundo membro subtraindo, vai ficar 120. Então x é quanto? 120 dividido por 5. 5 passa dividindo. Quanto que é 120 dividido por 5? Dá 24 graus. O valor de x, certo? X. Então veja bem, esse ângulo não é 2x, o y é igual a 2x. Então o y mede quanto? 2 vezes 24. Esse ângulo y mede 48 graus, não é? Agora, quanto que é a medida desse ângulo 48 com o A? Não é 180? Porque eles são o quê? A soma dos dois é um ângulo raso, 180 graus. São ângulos vizinhos, ou seja, adjacentes. Então A mais 48 é igual a 180. O ângulo A mais 48 é igual a 180. O A então vai ser quanto? 180 menos 48. 132 graus é a medida do ângulo A. Corresponde no problema a letra C. Ficou claro, pessoal? Quando você tem duas paralelas, esses dois ângulos chamados alternos, alternos porque estão em lados opostos da transversal, internos porque estão entre as paralelas. Eles são congruentes, certo? Então, esse ângulo aqui é 2x. 2x mais 3x mais 60, 180. Calculou x, 24. Mas se o x é 24, esse ângulo é 48. Esse também é 48. 48 mais A igual a 180. 180 menos 48, 132. Tá claro? Tá aí resolvido. Mais um problema da geometria elementar muito importante. Certo? O problema número 26. O 26 ele nos pede
a medida do arco AB em graus. 60, 30, 15 e 120. Ele quer a medida do arco AB. Esse ângulo, pessoal, esse ângulo aqui é chamado ângulo inscrito, ou seja, o vértice dele está sobre a circunferência. Eu vou te mostrar aí sobre o ângulo inscrito, veja aqui, e um ângulo central, a teoria, ó. Esse ângulo aqui, APB, o ângulo cujo vértice é P, está sobre a circunferência o vértice, chamamos de alfa. As extremidades desse ângulo é A e B. Esse ângulo aqui é chamado ângulo inscrito porque o vértice dele está sobre a circunferência. Esse ângulo AOB é chamado ângulo central. Por quê? Porque o centro dele está na circunferência, o vértice dele, AOB. Certo? O ângulo alfa é a metade do ângulo beta. O ângulo alfa é a metade do ângulo beta. Observa que esse ângulo APB, o arco dele é AB. Observa que o ângulo AOB, o arco dele também é AB. Está observando que a extremidade desses dois ângulos é A e B? Então, sempre que isso acontece, um ângulo inscrito, vértice sobre a circunferência, e um ângulo central, vértice no centro. Os dois ângulos com a mesma extremidade, então o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Ou o ângulo central, beta, é o dobro do ângulo inscrito. É a mesma coisa, não é? O ângulo beta é o dobro de alfa. Tá bom? O ângulo APB é inscrito, vértice na circunferência. O ângulo AOB é ângulo central, vértice no centro. O ângulo beta, central, é o dobro do ângulo alfa, ângulo inscrito. Tá? Então veja aí, aqui tem um ângulo inscrito, centro com as mesmas extremidades, que é 60. Ou seja, esse ângulo aqui é a metade do ângulo central. Então, quanto mede o arco? O arco mede 60 graus. É o dobro, viu? Ó, aqui, mesma extremidade, ó. Esse ângulo mede 60, tá? Então, esse arco mede quanto? 60 graus. Corresponde o quê? A letra A. Tá claro? Então, até a próxima aí. Obrigado.